Oi, queria compartilhar com vocês algumas reflexões que tenho feito sobre em respeito ao outro, né? Em relação ao outro. Esses dias eu fui fazer um exame de endoscopia e quando a gente fica lá na salinha de espera, né, já para entrar para o exame, e ali ficam as pessoas que vão entrar para o exame e as pessoas que saíram do exame. E aquelas que saíram do exame, elas estão sedadas, né? Estão dormindo. E, e eu fiquei olhando aquilo e eu fiquei pensando, né? Puxa vida, como a gente se torna vulnerável, né? Num estado de vulnerabilidade quando a gente está sedado, né? Quando a gente está anestesiada. E fiquei pensando sobre isso, né? E ainda comentei com a assistente ali, falei assim, nossa, a gente não é nada mesmo, né? Olha, quando a gente está em sedação, né, a gente não tem controle de nada, o nosso corpo fica totalmente à mercê. Ainda brinquei com ela, né? Falei assim, olha, vocês podem fazer o que quiserem com a gente, né? Ok, fui, fiz meus exames e na hora que eu saí, fiquei nessa salinha também, daí na minha situação sedada daí, e o meu filho estava comigo, né? Ele foi me acompanhar e eu só fui acordando quando ele foi me chamando, né? E ele começou a brincar, a tirar sarro de mim e pedir para eu fazer algumas coisas. E eu conseguia falar, mas não conseguia nem abrir o olho, né? Muito menos me mexer. E nessas brincadeiras, né? Eu falei, voltei a falar para ele, eu falei, olha, mas como nós somos totalmente vulneráveis quando a gente está nessa situação, né? Eu falei, a gente não é nada, você pode ser pobre, você pode ser rico, você pode ter poder, você pode ser o bam, que se você tá desse jeito aqui, você não tem controle, né? Você não consegue comandar nada, né? Fazem o que quiserem com a gente. E brincando e falando isso com ele tirando sarro, e daí eu falei para ele, olha, se eu fosse técnico de enfermagem, eu ia tirar sarro de todo mundo, né? Eu ia brincar com todo mundo, eu ia ridicularizar todo mundo que tivesse por aqui, né? E brincando, ok, tudo bem, passou, e a gente continuou, ele até me filmou, enfim, né? Mas depois eu fiquei pensando sobre isso e eu fiquei pensando, falei, por que eu entrei para esse exame pensando nisso e saí do exame falando sobre isso, né? Falando sobre essa questão de nós estarmos vulneráveis, né? E o que o outro pode fazer com a gente quando a gente está em estado de vulnerabilidade, em estado mais de fragilidade, né? Ou até de falta de controle, independente da situação. E isso ficou por esses dias muito firme, persistente nos meus pensamentos, na minha memória, e eu fiquei pensando por que isso me incomodou tanto. E eu acho que é porque faz um tempo que eu venho trabalhado em mim sobre essa questão do respeito ao outro, sobre essa questão de me sensibilizar com a vulnerabilidade do outro, de me sensibilizar com situações de fragilidade do outro, porque muitas vezes a gente de fato, às vezes até sem perceber, a gente abusa do outro quando está em estado de fragilidade. Muitas vezes a gente ridiculariza o outro quando está num estado de fragilidade, vulnerabilidade, com alguma, enfim, em alguma situação de deficiência ou de situação de não poder resolver, não poder fazer, não poder tomar conta de si. E isso me incomodou muito porque é algo que eu realmente tenho pensado e eu tenho trabalhado comigo, do respeito ao outro, principalmente nas situações em que esse outro está em dificuldade, em vulnerabilidade, em fragilidade. Então eu queria compartilhar isso com você, que mesmo que eu tenha feito uma brincadeira, foi uma brincadeira no momento de sedação, mas isso me incomodou muito, porque eu não posso nem brincar, eu não quero nem brincar no fato de me aproveitar de alguém que esteja em alguma situação de fragilidade, e isso ficou muito forte para mim. Sabe, hoje em dia as pessoas dizem assim, o mundo ficou muito chato, porque a gente tem que respeitar tudo virou mimimi. Não é mimimi. Quando a gente respeita a dor do outro, a fragilidade do outro, isso não é mimimi, isso é respeito, isso é amor pelo próximo, isso é consideração para o outro, principalmente se ele está numa situação difícil. Então, é isso que eu queria compartilhar com você.
Espero que a gente possa somar cada vez mais um grupo de pessoas, assim, uma sociedade que se importa com o outro, principalmente se esse outro está numa situação de fragilidade, vulnerabilidade, que a gente, nem brincando, a gente se aproveite ou ridicularize esse outro, tá bom? Um beijo.